E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Hoje vamos começar aqui em Mateus 2. Diz o seguinte: Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós temos mais de um Herodes mencionado na Bíblia. Aquele Herodes que vai pedir a cabeça de João Batista, desculpa, já dei um spoiler para vocês, né? Mas vai acontecer isso. Não é esse mesmo Herodes aqui. Esse Herodes é aquele que vai procurar matar Jesus Cristo enquanto ele ainda é uma criancinha. E esses magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo para Herodes, porque Herodes é que cuidava daquela região, ele era o responsável pela aquela região sob o domínio romano. E esses, fala aqui magos, né? A gente não sabe bem, reis magos, que seria isso, né? Será que eles tinham uma posição de liderança? Provavelmente eram estudiosos, eram pessoas de renome, que há muito tempo haviam procurado sinais do Rei dos Reis. E quando eles viram aquela estrela brilhando no céu, eles imediatamente reconheceram como sinal da vinda do Messias. E sabe-se lá quanto tempo, né, eles caminharam, eles viajaram, mas eles finalmente chegaram ao lugar próximo e questionaram ao líder daquela província: cadê? Isso é interessante, não é? Herodes nem fazia ideia sobre essa profecia de que o Messias nasceria naquele lugar, não tinha notado estrela, estava distraído com as coisas mundanas. Muitas vezes acontece isso conosco também, infelizmente. A gente não pode só culpar Herodes. Muitas vezes coisas maravilhosas estão acontecendo e a obra de Deus está se realizando e a gente nem se dá conta disso. A gente está tão distraído com nossa vida, com os nossos assuntos, que pode a estrela brilhar no céu, pode anjos cantarem, podem esses reis magos aparecerem e falarem: estamos procurando há tanto tempo, sabemos que está por aqui, você ouviu falar alguma coisa? E nós estamos nem aí. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos fazer como esses magos fizeram. Nós precisamos estar buscando os sinais da obra de Deus. E eles disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles viram o sinal, reconheceram a estrela e vieram adorar. Agora, essa palavra adorar não está aqui de forma descuidada. Mateus usou essa palavra adorar no mesmo sentido que nós adoramos Deus, nosso Pai Celestial. Adorar é muito mais do que reverenciar, significa prestar devoção, significa servir. Então, aqueles homens que haviam vindo de longe, talvez com seus servos, caravanas, mulheres, a gente não sabe, a gente nem sabe quantos eram, né? A tradição diz que são 3, mas pode ter sido mais. A gente fala 3 porque foram 3 presentes que foram ofertados, mas a gente não sabe. Então, olha só, eles vieram e se prostraram. Bom, eles vão se prostrar, mas eles vieram e eles perguntaram: cadê? E congregando todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então Herodes não estava sabendo nada daquilo, mas já mandou chamar o povo: ó, vocês aí, os nerds das escrituras, vem aqui e me explica onde que vai nascer. E eles leram em Miqueias, né, que fala sobre o nascimento de Cristo em Belém. E aí diz assim, ó: e eles disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ele está lendo lá uma escritura do Velho Testamento. Mais uma vez, Mateus ele quer provar ao povo judeu que as escrituras antigas estão se cumprindo em Cristo. E ele usa essa de Miqueias. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E aí ele vai fazer um cálculo aqui, Herodes. Bom, se essa estrela apareceu no nascimento de Cristo,
E se Cristo vai nascer em Belém, conforme está dizendo os estudiosos aqui, então eu vou dar o meu jeito aqui, porque eu não quero essa história de rei dos judeus, rei dos reis, descendente de Davi. Que história é essa? Quem governa, quem manda aqui sou eu. E aí ele falou isso com os magos, enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Então ele disse assim, na verdade ele tinha as outras intenções, como a gente sabe. Vai lá, quando vocês encontrarem, me fala, tá? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, aqui tem uma outra coisa. Muitas pessoas pensam, porque a gente monta o presépio no Natal, né? E coloca lá os reis magos, que os magos vieram assim imediatamente depois de Maria dar à luz. Não foi isso. Quem foram lá foram os pastores, pessoas que estavam na vizinhança. Maria e José ficaram em Belém algum tempo, talvez até alguns anos, né? Talvez aqui o menino Jesus tivesse já 1 ano e meio, 2 anos, porque você veja que acharam o menino com Maria sua mãe, não acharam o bebezinho, não era recém-nascido, ele já estava crescido. E prostando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Esses objetos têm um simbolismo. Primeiro, o valor deles, né? Ouro é uma coisa valiosa até hoje, né? O ouro é símbolo de poder, de realeza. O incenso era, na antiguidade, algo precioso também, porque você vê na antiga Israel, o incenso era queimado para simbolizar nossa conexão com Deus, nossas orações subindo para Deus. E a mirra também era algo da realeza. E há explicações que mostram que esses objetos, eles simbolizam aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E a gente vai falar mais sobre isso quando estudar Lucas. Sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Ou seja, eles também receberam instrução divina de que não deviam falar nada para Herodes, porque Herodes não tinha as melhores intenções com relação ao menino Jesus. E eles foram por outro caminho e foram embora. Mas olha que interessante, talvez a busca de uma vida inteira procurando sinais foi recompensada. Se você pudesse estar lá junto daqueles reis magos, de contemplar com seus olhos o Filho de Deus. Lembra? Eles são sábios que estudaram a vida toda a respeito do Messias que haveria de vir. Eles reconheceram o sinal no céu quando muitos outros não reconheceram. Eles foram guiados por divina revelação e chegaram até a casa do menino Jesus. E imediatamente os seus joelhos foram para o chão e eles adoraram. Que maravilha foi aquilo. Que impressionante deve ter sido também para Maria e José, vendo aqueles homens importantes na cidade minúscula de Belém, talvez nem possa ser chamada de cidade, de tão pequena que era, ajoelhando-se diante de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Nossa, é uma das cenas mais incríveis que a gente pode imaginar aqui na nossa mente. Eu gostaria de realmente ver isso, como aconteceu. Eles foram. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, mais uma vez, José é digno de receber essa ministração angelical sobre que devia fugir. Jesus Cristo, portanto, foi um refugiado. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm que sair de seus países por causa da perseguição, por causa da guerra, né? Nós estamos vendo guerra na Ucrânia, há tanta maldade, e Jesus Cristo foi um refugiado. Ele teve que se refugiar no Egito por um tempo, ainda pequenininho. Então,
Foi uma viagem difícil, mas se eles não fugissem, Herodes ia matar o menino Jesus, porque olha o que aconteceu. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, que ocorreu algum tempo depois da partida dele. Então eles não ficaram muito tempo no Egito. Talvez aí 1 ano, 2 anos e já voltaram. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamarei o meu filho. Outra profecia que Mateus aponta que foi cumprida. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se sentiu enganado. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira aos magos. Que atrocidade! Como pode um homem chegar ao ponto de praticar tal terror, né? Todas as criancinhas abaixo de 2 anos vão ser mortas, todos os meninos. Que coisa horrível. Mas nós sabemos que Deus ama as criancinhas e que salva elas no reino de Deus. E que, embora isso tenha acontecido, Deus ele tem um plano para cada um de nós e salvou essas criancinhas. Quem não está numa boa situação é Herodes, porque imagina destruir a vida desses inocentes. Mais para frente, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar que qualquer pessoa que fazer mal a uma criança, melhor que fosse colocasse uma pedra bem pesada e jogasse ele para as profundezas do mar. De tão terrível que é o estado espiritual de uma pessoa que molesta e procura destruir as criancinhas. Bom, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existe. Imagina a tristeza dessas mães, desses pais. Nossa, houve muitos tiranos na história desse mundo, pessoas terríveis. E Herodes, por causa deste ato, figura entre os principais que procuraram destruir a obra de Deus. Não sei o que passava pela cabeça dele. Talvez ele pensasse que ia impedir o rei dos reis. Talvez pensou que estava acabando, eliminando uma ameaça. Não sei o que aconteceu, mas certamente ele não estava nem um pouco com o Espírito de Deus nesse momento. Estava cheio do espírito do demônio. Morto, porém, Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Em vez dele ir para Belém, lá onde Maria tinha tinha tido filho, ele receou e, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então Mateus sempre indicando os profetas, sempre mostrando que as palavras ditas por inspiração no passado, muitas vezes remoto, foram todas cumpridas. E Jesus vai crescer em Nazaré, ele vai ser chamado Nazareno. Alguns dos judeus, quando Cristo começar a pregar, vão dizer: mas esse não é o Nazareno? Esse não é o filho do carpinteiro lá de Nazaré? Eles vão dizer isso, porque ele vai ter o jeito de falar, ele vai ter talvez o jeito de se vestir de alguém que viveu em Nazaré, né, na Galiléia. E aí, por causa disso, muitos vão ter dificuldade de reconhecer ele como o Filho de Deus, pensando: ah não, o Filho de Deus não pode ter esse sotaque, não pode ter essa aparência, o Messias tem que ser alguém diferente. Essa falsa concepção de quem devia ser o Messias atrapalhou muitos judeus a exercerem fé em Cristo. Mas Mateus ele prova, desde o começo até o fim, que todas as escrituras foram confirmadas na vida de Jesus Cristo. E aqui ele já citou várias, né, no capítulo 1 e 2. A gente vai continuar vendo essa atitude de Mateus, tá bom? Mas é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado por assistirem. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!